Muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Seja muito bem-vindo a mais um Lâmpada Diária, uma satisfação enorme, um prazer ter você aqui conosco. Quem fala contigo aqui é o pastor Fred Lopes, da Igreja de Cristo, aqui no Parque Ateneu, na cidade de Goiânia, no nosso belíssimo estado de Goiás. É uma satisfação falar com você. Nós estamos aqui dando continuidade à leitura da palavra aqui no... Geralmente nós fazemos devocionais, mas nós estamos fazendo a leitura do Evangelho de Mateus, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo sobre ele, segundo Mateus. E hoje nós daremos continuidade no capítulo 13, e você é nosso convidado para ler junto conosco. Não vamos fazer exposição da palavra, estamos fazendo uma simples leitura, e a versão aqui da minha Bíblia é a NAA, Nova Almeida Atualizada, e no final nós faremos juntos uma oração, ok? Sem mais, vamos dar o play então, para que o vídeo não fique muito grande. Mateus capítulo 13, no verso 1, e vamos que vamos. Bom, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: Por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: Porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso eu falo com vocês por meio de parábolas. Porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, não entendem. Assim neles se cumpre a profecia de Isaías: Ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão, de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos. Mas para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não ouviram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Perdão. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. E ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele. Semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apressou também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: Patrão,
O Senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? E ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Ou seja, não é função de vocês. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo de colheita, direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Mas recolham um trigo no meio do celeiro, ou no meu celeiro. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem pegou e plantou no seu campo. Este grão é, na verdade, a menor de todas as sementes. Mas quando cresce, é maior do que as hortaliças, e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Jesus lhes contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Jesus disse todas essas coisas às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta: abrirei a minha boca em parábolas. Publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa. E aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o final de todas as coisas, o fim dos tempos. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Aleluia. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou numa pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. E quando já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia e, assentados, escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será o fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus perguntou: vocês entenderam todas estas coisas? Eles responderam: sim. Então Jesus lhes disse: por isso, todo escriba instruído do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam. E diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então de onde vem tudo isso? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra e na sua casa. E não faz ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Amém, meus amados. Finalizamos essa leitura maravilhosa do capítulo 13, aqui do livro de Mateus, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E realmente é um privilégio podermos fazer esse tipo de leitura. Quero te convidar a orar junto comigo ao nosso Deus. Abra seu coração.
E, se possível, entregue seu coração a Ele. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, Senhor, maravilhoso Deus, bondoso Deus. Nós te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor é bom demais. O Senhor é muito melhor do que nós merecemos, é muito mais. Muito obrigado, Deus, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo perdão que o Senhor nos dá, pela tua salvação. Obrigado por nos dar a palavra e ainda nos explicar os mistérios. Obrigado, Senhor, por cada vida, Pai, que está ouvindo aqui a tua palavra lida. Obrigado, Senhor, por poder falar contigo, por poder orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, por cada coração, por cada homem, mulher, criança, Senhor, Senhora. Pai, lendo a tua palavra, nós podemos entender a importância do reino dos céus, do teu evangelho. Pai, nos ajuda a compreender, ajuda os meus irmãos a compreender o valor, a importância do reino de Deus. Ajuda-nos, Pai, ajuda os meus irmãos a entender o quanto é valioso. Não é algo para se jogar fora ou para se falar aos ventos, mas é algo para ser falado. Aqueles que desejam ouvir. Faz do nosso coração uma boa terra, assim como o Senhor contou na parábola. Não deixa, Pai, Satanás roubar a palavra do coração dos meus irmãos. Não deixa eles amarem mais o mundo do que a tua palavra. Ô Senhor, nós entendemos o que o Senhor disse. O Senhor, que é o semeador, continua a lançar a palavra. Os seus servos, outros semeadores, continuam a lançar a palavra. Mas Satanás tira a palavra do coração daqueles que não prestam atenção, daqueles que desvalorizam, não dão verdadeiro valor, daqueles que amam o mundo, os prazeres do mundo e os deleites do mundo e do sistema invertido mais do que o Senhor. Mas existem corações abertos, e o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Pai, semeia a palavra a esses corações, que eles possam compreender e que possam frutificar a 30, a 60 e a 100 por um a boa palavra do Evangelho, para que outros corações se convertam, para que outros se arrependam e creiam no Senhor Jesus como Salvador, mas não somente como Salvador, mas como Senhor das nossas vidas, Pai. E que o Evangelho, ao chegar nesses corações, possa ser tão valorizado, ao ponto pode ser como aquele homem que é compara o Evangelho a uma pedra preciosa e vende tudo que tem para comprar o campo por causa dessa pedra que é o teu Evangelho. Que o teu Evangelho chegue aos corações dos meus irmãos, sabendo do preço, do valor, do sacrifício que foi pago pela expiação, do sangue do Filho de Deus, Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Que eles possam entender que a cruz é o grande palco do amor de Deus por nós, onde ele sacrifica o seu Filho e não o salva, deixando-o morrer na morte de cruz, sofrida, violenta, humilhante, por nós, por amor a nós. Obrigado por nos amar, Senhor. Que o Senhor possa abençoar os meus irmãos, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu santo nome, é que nós estamos aqui. Que teu nome seja glorificado, Senhor. Amém e amém. Amém, meu amado irmão, que Deus te abençoe grandemente, que essa palavra possa entrar no seu coração, ficar, brotar, dar frutos. Não deixe o Evangelho sair do seu coração, não deixe o mundo sufocar. É necessário pagar um preço, não se engane, é necessário sim que um preço seja pago. Não se engane, não se engane, busque o Senhor enquanto se pode achar, busque Ele enquanto Ele está disponível. Compartilhe essa palavra, essa leitura, aliás, não é uma palavra, mas é uma simples leitura. Compartilhe. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Que seu dia seja maravilhoso e seu final de semana abençoado. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau. E até a próxima, se Deus nos permitir.